my life. Mais uma vez, viva Nossa Senhora! Viva a banda de música! E bom, Deus abençoe os trabalhos de vocês. Vocês continuem levando a arte e nunca se esquecendo da sua origem. A história da música aqui no Alto Maranhão ela se remonta no início do século XX, com o músico autodidata Franquelin Rodrigues de Paula. Ele tocava vários instrumentos, ele estudou no Seminário Mariana e ele fundou aqui a primeira banda de música aqui no Alto Maranhão. Ele foi o primeiro mestre. Vários músicos que sucederam depois foram alunos dele. Essa banda do Franquelin, ela foi denominada Banda do Redondo. A partir da década de 1920, a banda tomou um outro nome. Ela passou a chamar-se Sociedade Musical Espírito Santo. Com a morte de alguns integrantes, com a limitação, né, de saúde também do próprio Franquelin, essa banda se desfez. Mas nessa banda nós podemos contar aí com famílias do Machado, do Vidal, dos Reis, que participaram, que foram integrantes dessa banda. O aluno de Franquelin, Tristão da Silva Neto, que era conhecido como Tristãozinho, ele veio a fundar, lá na década de 30, uma nova banda, que passou a chamar Banda do Alto Maranhão. Também aconteceu da mesma forma da banda do Franquelin, os seus integrantes já idosos, não houve ingressão assim, de jovens na banda. Com o tempo, essa banda também ela se desfez. Eu sou músico da banda, desde o nascimento dessa banda, né, em 1970. Aposentei em 1996, de 1996 para cá, eu dediquei mais à banda. Desde 2012 que eu sou na frente como presidente, né? Tem uma história muito bonita que Deus me deu. Nós tínhamos dificuldade em arranjar bandas de música para vir agregar a nossa festa de Nossa Senhora da Ajuda aqui. É uma festa tradicional, que você já conhece, como também. É uma festa muito tradicional e precisava de uma banda de música para alegrar mesmo a festa, né? E esse padre, João Ego de Rezende, ele era o nosso capelão aqui. Então ele falou com nós que, gente, em vez de você estar nessa preocupação, porque era uma preocupação de buscar músico lá em Lafayette, buscar músico lá em Belo Horizonte, buscar para agregar com os poucos que já tinham aqui, das bandas anteriores. Então, o que aconteceu? Ele conseguiu lá em Congonhas, num colégio, né, ele conseguiu arranjar alguns instrumentos lá para nós. Eu lembro como se fosse hoje, quando chegou os instrumentos ali na igreja, no salão, né? Nós cada um pegou um instrumento e começou a fazer igual sapo lá na lagoa. E aí começou, uns tocavam uma coisa, outros tocavam outra, não saía nada, né? Começou comigo aí na igreja ali, que eu fui festeiro aí na igreja aí em pode 67, 68, e eu dificuldade para arrumar uma banda. Eles puseram eu na marra da igreja, eu não dou conta de mexer, não tem. Você vai encontrar obstáculo, banda de música. Os anteriores, você vai encontrar obstáculo.
Aí tinha um padre aí, capelão, aí falou assim, por que vocês não juntam aí e fazem uma bandinha aqui? Eu vou ensinar vocês mesmo com isso. Aí já foi em 3 de agosto de 69. Depois eu falei, vou falar é fácil. Não, vou ensinar vocês. Em casa com a minha irmã, que era o presidente, botei meu presidente, eu falei que o presidente não aceita. Eu trabalho na Lafayette. Eu falei, não, eu vou tocar. Então vamos arrumar. E você vai fazer isso, você vai nas casas convidar tu, eu convidei 50. Ainda falou, ó, banda de música é assim. Entra 50 para tocar com 30. A música vai escapulindo, ainda mais que é tudo boa vontade. Aí entrei nela, aí, um pai deles aí, de 3 de agosto de 69. 3 de agosto. Ainda eles falavam, tem muito obstáculo, mas não desanima não, que é coisa boa, que o mundo foi feito assim. Coisa boa e coisa ruim, vem tudo juntinho assim. Quando tem tá dando errado, que a coisa ruim está tomando conta. Coisa ruim está atrapalhando a coisa boa. Então tem que ter muita persistência, porque eu vou ali, enquanto tiver eu estou aí. E estou aí até hoje. O meus avós eram músicos. Da primeira banda, que essa daqui não é a primeira não, isso aqui é a terceira. Rui. A primeira foi do Franquidinho, ué. E a segunda foi do Tristãozinho, e essa é a terceira. Eu toquei prato, toquei bombo, toquei cachaçudo, hoje em dia não toco mais nada. E eu não fui dela da fundação, na fundação dela foi o Rui. Eu fui dela, foi da reforma dela, em 77. E a banda sempre apresentava, né? Dobrado, marcha festiva. Né? E tem muitos dobrados que ela nem toca hoje mais. Porque tem saudade, né, de certas coisas, né? Tem saudade. Saudade nós temos. Todo mundo tem. Eu iniciei com 20 anos, mas não foi lá no Alto Maranhão, na Nossa Senhora da Ajuda. Eu iniciei na Santa Cecília, em Lafayette. Lá eu fiquei 13 anos. Nesses 13 anos, aí eu já comecei a ficar no Alto Maranhão e na Santa Cecília, em Lafayette. Porém, eu dava mais oportunidade do que eu sabia, né, do pouco que eu sabia, para o Alto Maranhão. Até porque que Santa Cecília tinha muito músico. E lá no Maranhão sempre foi um pouco reduzido, então eu participava mais lá. Eu fiquei, nesses períodos todinho, 50 anos mais ou menos, como músico. Sempre mais na banda do Alto Maranhão. Sempre eu dei mais prioridade ao Alto Maranhão. Até porque na vida da gente acontece de tudo. Eu ia para lá de bicicleta, mas, graças a Deus, eu acho que eu dei a minha contribuição lá no Alto Maranhão. Ele é Despertar para a Música. É o título do nosso trabalho. E o que a gente faz? Eu, com o Salvador, com mais algumas pessoas, nós vamos nas escolas, nós vamos na igreja, nós vamos nas famílias e convidamos, conversamos com os pais, né? Às vezes até a gente pega alguns instrumentos aqui na banda e faz uma demonstração lá na escola para fazer com que as pessoas se sentem vontade, né? Que a pessoa fica com vontade de participar. E o que a gente fez? A geração muda, né? As cabeças mudam, nós temos que enfrentar todos os desafios, né, das gerações, porque o pensamento meu de Salvador não é o mesmo que de hoje, nós temos que aprender a conviver com isso, e está dando certo, graças a Deus. Nós temos conseguido buscar alunos lá na escola, na igreja, e está participando aqui com nós. Quando eu vejo que está só menino aqui, me enche de emoção, me enche de alegria de ver os frutos, né, que a gente está colhendo da semente que a gente plantou. Eu estou 2 anos na banda e eu tenho 9 anos. Quando eu fui para a primeira vez em desterro com a minha mãe,
meu parente falou, por que você não entra na banda igual eu? Aí todo domingo eu passava aqui e via tocando. Aí outro dia eu pedi, ô vó, me coloca na banda. Aí ela me colocou. Aí eu fui aprendendo até chegar igual tá hoje. Às vezes eu estava sempre no lado com ele, aí eu ficava ouvindo os ensaios da banda, aí começou a entusiasmar e falar assim, ô vó, eu quero tocar na banda. Aí eu falava, ô João, tem que esperar crescer um pouquinho, você tem que saber primeiro um pouquinho a ler, pra você entender um pouquinho. Aí um dia eu falei, vou levar. Aí eu trouxe, aí ele começou muito empolgado mesmo, aí o Robson, o Rui, recebeu ele com muito carinho, né, uma gracinha, né, começou vindo todo sábado, aquela coisa toda. É muita alegria, porque a minha família toda gosta de música. Então, para nós, a gente está realizando um sonho com ele, porque ele não falta, ele gosta mesmo, né? Eu gostar de ver a banda, passando assim. Eu passava tocando, eu adorava ver ela tocando procissão. Aí eu fiquei interessado, aí eu vim. Eu comecei com um amigo, o Pablo, e o João Pedro, meu amigo. Eu gostava muito daqui. É bom tocar. A música é bom. Eu comecei na banda porque quando eu era pequena eu sempre via a banda e ficava admirando. E eu acho muito bonita ainda, e desde pequena eu sempre achei que a banda tocava muito bem. Eu troco trompete na banda. Eu vinha na banda desde antes da pandemia, só que aí deu uma pausa na banda para pandemia, aí depois voltou, aí eu voltei também, comecei de novo. Eu vim mais por causa do meu irmão que toca aqui, aí eu vim, queria acompanhar ele, aí eu entrei também. Aí hoje eu toco trompete, ele toca trombone. As confraternizações da banda é muito boa, tem todo ano. Eu toco meia-lua na sociedade musical. Eu comecei a tocar esse instrumento esse ano e fico muito feliz de acompanhar meu pai nesse processo. Com o violão de 7 anos dele, hoje eu toco também. Na sociedade musical, eu toco a meia-lua. E eu fico muito feliz de participar dos ensaios, dos festivais e de muitas coisas que tem lá na sociedade. Faço muitos amigos, eu fico muito feliz de estar lá acompanhando meu pai e as outras pessoas que também estão participando de lá. Eu tenho 15 anos, eu toco saxofone alto. A minha relação com a banda é ótima, porque desde novinho eu ia na novena de Nossa Senhora da Ajuda, né? Aí todo dia 15 de agosto eu via os músicos tocando lá, eu sempre falava com meu pai, me coloca na banda que eu tenho muita vontade de aprender. Porque eu vi o Rui tocando desde quando pequenininho, o João Pedro estava na banda, meus amigos tudo tava na banda. Aí eu virei pro meu pai e falei assim, me coloca na banda que eu tenho muita vontade de tocar. E meu pai antes, ele tocava saxofone alto também aqui na banda. Aí ele mais foi me incentivando a tocar. Aí desde então eu criei um amor pelo saxofone, aí eu tô aí até hoje. Tô tocando atualmente trombone de vara, mas iniciei na banda deve ter mais ou menos uns 10 anos, né? Desde novinho, que nem eu tô com 21 anos agora. Mas catarrento mesmo, tava aqui por instrução do meu avô, tem fotos dele aqui na banda, lá de quando a banda começou, que hoje o atual presidente é o Rui, né? Tem foto dos dois novos aí na banda. E realmente depois de um tempo aqui, eu vi que é um local acolhedor e que tira, não só eu, mas como todas essas crianças que estão aí da rua, dessa vida de tão conturbada e tão violenta. Os ensinamentos que eu pude passar para eles, eu passei para ele, não só de bandas de música, mas como um cidadão. E graças a Deus ele tem me dado muita alegria, porque ele é um dos meninos que está sempre presente aqui na banda e está sempre vendo que qualquer coisa que se precisar aqui na banda pode contar com ele. Ele é auxiliar do maestro até nas partituras, nos eventos, em tudo. Então, a minha alegria é de poder conviver, né, com o que está acontecendo hoje em dia. Estou na banda desde os 8, 9 anos, por aí. Aí eu comecei, tava lá de boa, na casa do meu avô. Aí tinha um instrumento lá, um trompete, que parece que um músico tinha entregado, aí tinha ficado lá. Aí ele começou a me ensinar, né, mais ou menos lá como que apertava. Aí eu comecei a pegar gosto e vim pra banda.
Aí, antes da pandemia, em 2018, 2019, por aí eu vim, comecei na teoria com o Robson, maestro, né? Aí foi, né? Fui aprendendo a teoria, aí um pouco entrou a pandemia, aí meu avô foi me ensinando uns poucos em casa. O meu avô pra mim é um ídolo, né? Porque todo dia eu me espelho nele, ele é um cara sensacional. Aí ele vem me ensinando, né? Todo dia, não só como músico, mas como pessoa também. Na terça-feira, nós temos uma aula também com uma professora de Anara, que faz parte com nós aqui como músico também, e ela é professora de umas crianças aqui. Eu tenho 28 anos e eu entrei na banda com 15 anos. E o meu caso é um pouquinho diferente, porque eu não comecei os meus estudos musicais aqui na banda. Eu fazia aula de música na escola, comecei com flauta doce, depois eu fui para um projeto social, comecei com aula de clarineta. Eu já tocava quando eu vim para cá. E eu vim pra cá muito por causa da minha avó, porque eu não sou do Maranhão. Então, assim, eu não conhecia a banda antes. Minha avó que morava aqui. E aí a gente vinha pra missa, vinha pra festa de Nossa Senhora da Ajuda acompanhar a minha avó. E foi onde que eu conheci a banda. Eu via, assim, né, passando, tocando na missa e tal. Só que quando criança eu não podia vir, não tinha como eu vir, porque eu morava em outro bairro. Eu não tinha como vir, né, meus pais não tinham como me trazer. Então, eu fui fazendo música em outros lugares. E com 15 anos aí a gente já tinha carro, podia vir aqui, aí meu pai começou a me trazer e eu também fiquei sabendo que tinha um morador do meu bairro que tocava na banda aqui, que eu sou o Milton. E ele vinha de carro, eu pedia carona a ele, aí a gente vinha sábado e domingo, todo dia. Ela me pediu, Milton, eu queria aprender música e tal, dá para você me levar? Dá para levar. Eu acho que ela gostou tanto da música que fez faculdade de música. Né? Colega nosso lá. E quando eu falei que ia parar, ela me falou certas coisas que o meu coração balançou. Eu falei, não, os méritos é seu. Né? Eu não fiz nada demais, né, de levar uma pessoa para a banda de música. E é nisso, desde que eu entrei na banda, eu já tinha convicção de que eu ia estudar música. Então, assim, eu via, assim, igual o Robson, né, que regia a banda, eu ficava assim, nossa, isso, tipo, dar aula de música é legal, tocar é legal. Eu disse, não, vou fazer isso também. E aí, com 19 anos, eu ingressei na faculdade. Aí eu fui lá para São João do Rei cursar música. Aí eu fiz o curso de música com habilitação em clarineta, então nisso eu desenvolvi muito, né? E sempre aqui na banda. Essa relação da banda eu vejo muito assim, muito o passado e o futuro, né? Por causa da minha avó, que foi o que me introduziu, que me fez vir para a banda. E também aqui a gente tem a relação com várias pessoas de várias idades e é interessante como é a relação com os músicos mais velhos, né? Então a gente tem isso do passado, dessa geração antiga, e o futuro, que é a geração nova, igual a gente tem agora as crianças começando, os meninos, os adolescentes, eu que já sou um pouquinho mais, né, já tô na geração ali do meio ali, e é interessante essa convivência, né, da banda, como que ela é o passado, o futuro, tudo junto. E na quinta-feira, nós temos um professor, João Paulo, de Congonhas, que vem aqui também só para as aulas de bateria, na quinta-feira. Inclusive, as inscrições abertas para a comunidade, toda a comunidade. Porque aqui não é só banda, não é só música, né? Aqui a disciplina é para a vida, é para o ser humano, né? É para ser uma pessoa perfeita, saber chegar e sair em qualquer lugar. O nosso maestro aqui está de parabéns. Pergunta para todos os músicos aqui, porque a disciplina
é um dos primeiros lugares para a nossa formação de cidadão. Completou esse ano 20 anos, né, de trajetória na banda. Trajetória essa que eu venho construindo assim, com muita dedicação, através do presidente, na época era o José Carlos. O José Carlos foi na minha casa, lá em Conselho Lafayette, me convidou. Aí eu fiquei pensando, eu nem sabia que aqui tinha banda, né? Aí me convidou, a gente fez uma reunião e a gente iniciou os trabalhos. De cara a gente já começou assim com um grande desafio, que a gente já tinha a festa Nossa Senhora da Ajuda aqui em agosto. Eu tive um mês para preparar a banda, então foi uma correria muito grande. Na primeira reunião as pessoas achavam assim, você é muito jovem, será que você vai dar conta, né? Aí eu fiquei quieto na minha. Meu pensamento no caso era projetar uma banda que atendesse bem e que também eu pudesse manter também o nome dela vivo na região. Então, assim, eu sempre passo para meus alunos o seguinte, que a gente não pode desistir, a gente tem dificuldades, mas a gente não pode desistir. Na primeira aula que a gente começa a ensinar, eles já pensam assim, é difícil. É difícil, mas não é impossível. Parece que a música é uma coisa mágica na vida da gente, né? Como eu falei, eu comecei com 8 anos de idade e, por incrível que pareça, eu não esqueço disso. Eu ficava atrás do meu guarda-roupa, eu ficava de pé e mexendo com os braços, como se eu estivesse regendo uma banda. E eu nunca ia imaginar que um dia eu iria estar na frente de uma banda. Então, assim, foi uma coisa muito mágica que aconteceu na minha vida. Não sei explicar, é uma coisa sem explicação. Nós não tinha espaço. O espaço nosso foi doado pela igreja. Nós estudávamos música lá na sacristia da igreja. Vinha com dificuldade, vinha um primeiro maestro nosso, vinha de lá de Lafayette, num jipe. Ele era o pai e o filho. E para pagar eles? Como que fazia para pagar? Teve que fazer um roteiro entre a diretoria, associar. Cada um dava R$1, dava 50 centavos, e aí no fim do mês a gente pagava o maestro. Quando nós compramos esse terreno aqui, eu era vice-presidente. Meu cunhado era o presidente. Hoje nós temos essa sede aqui, né, como referência da banda. Nós temos 2 andares aqui. Angariava dinheiro, era com baile que fazia em cima, com eventos, com muito esforço, né, e com muito apoio também da prefeitura. Secretaria de Cultura. Fui gestora da área cultural de Congonhas durante muitos anos e durante esse período tive um grande relacionamento e um grande conhecimento da Corporação Musical Nossa Senhora da Ajuda do Alto Maranhão. Acompanhei durante muito tempo a luta, a dedicação, o trabalho da diretoria e de todos os componentes, né? Estou até emocionada de poder falar, porque quando eu conheci a banda e acompanhei, era pequena, estava assim, até numa situação, chegou uma época que a situação da banda ficou difícil, tinha poucos componentes. E ver hoje o resultado, como eu fico feliz em saber disso. Para mim é muito gratificante falar da Sociedade Musical Nossa Senhora da Ajuda. Aqui eu participo desde a década de 80, participei da diretoria, tive a honra de ser presidente, junto aqui com o Rui, o Salvador. Como o Salvador bem disse, nós passamos por altos e baixos aqui, tivemos muitas dificuldades. Hoje eu não faço parte da diretoria mais, mas Deus me deu a oportunidade de estar colaborando ainda mais, que hoje eu estou como vereador em Congonhas. Então eu tenho a oportunidade de estar ajudando mais a banda. Isso é muito importante para a cultura de Congonhas, né? O que ajuda as crianças, os adolescentes, né? Tirando eles das ruas,
Até que eu peço que os pais incentivem as crianças a participarem da banda, porque isso aqui é muito bom para a formação dos jovens. De agora em diante, né, nós somos agora ponto de cultura e agora o nosso objetivo é de crescer cada dia mais. E esse trabalho não pode parar. Enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou, junto com meus amigos, com meus colegas, dar continuidade nesse trabalho. Eu iniciei na Sociedade Musical Nossa Senhora da Ajuda, mais ou menos com uns 13, 14 anos de idade. Eu sempre gostei de música, mas eu queria tocar violão. Tanto é, com 7 anos, eu ganhei um violão do meu pai e aprendi a tocar violão. E aí comecei a tocar violão no coral da igreja, da Nossa Senhora. E meu irmão mais novo, o Albert, que entrou na Sociedade Musical Nossa Senhora da Ajuda. Começou a aprender teoria com o maestro José Nicodemos Machado, já falecido. E meu irmão, então, participava lá das aulas, chegava em casa, quando ele ia estudar, ele pedia para eu tomar as lições dele. E eu tomava as lições. Só que eu comecei a tomar tantas lições dele que eu aprendi também em casa. E aí um belo dia veio um estalo, uma ideia na minha mente, e falou, gente, eu já sei toda a teoria da música, de tanto tomar lição do meu irmão, eu vou entrar lá que eu já vou saber. E assim eu fiz. E entrei. Quando o maestro passou as lições, eu já sabia tudo, então desenvolvi rápido nesse início. E aí apaixonei pelo instrumento saxofone e comecei a tocar. Eu também gostava muito de futebol. E aí, em um dado momento, eu estava tocando no coral da igreja, mas tinha um campeonato de futebol. E esse campeonato, ele começava antes da missa terminar. Eu tive que sair da missa antes do horário para jogar futebol. E aí, antes do padre dar a bênção final, já peguei meu violão e fui embora. Peguei a chuteira, subi na bicicleta e fui para o campo. Quando eu fui atravessar a BR, vi um carro em alta velocidade, e aí esse carro ia me atropelar. Para ele não me atropelar, eu tive que dar um golpe na bicicleta, e nesse golpe eu caí com o braço no chão, quebrei meu braço, parte da mão. E aí não foi nem futebol, nem violão e nem saxofone. Mas eu tinha alguns dedos da minha mão que mexiam. Eu descobri uma música que eu conseguia tocar com o braço engessado. Então essa música é um dobrado que, por sinal, chama Mão de Luva. Abandonei o futebol e nunca abandonei a música. Eu também me interessei a ajudar mais de alguma forma. E eu comecei a participar da diretoria. Então, assim, a minha maior desejo era ver a banda crescer, era ver mais crianças entrarem. A gente sempre tocava com falta de recurso, muita escassez, mas num dado momento a gente conseguiu um convênio, né, com o município. E aí o município começou a fornecer recursos para a sociedade, mas a documentação tinha que estar rigorosamente em dia, prestações de conta, plano de trabalho, e eu comecei a ajudar nesse sentido. Eu estou na banda há 23 anos, comecei aqui bem novinho, hoje tem uma história longa aqui. Comecei aqui tocando clarineta, hoje, há alguns anos para cá, eu já toco aí saxofone tenor, né? Eu já tive uma inspiração desde criança, né, para entrar na banda, desde pequenininho mesmo, pelo meu tio, que era presidente da banda antigamente, e ele me trouxe para a banda. Aí já em parceria com o pessoal, faço parte da diretoria junto com o Sérgio, o Rui, o Robson, que é o maestro, né, nosso regente, e já estou nessa história aí, nesse tempo todo aí,
e pretendo continuar aí até quando tiver forças mesmo. Eu acho que a disciplina que a gente aprende aqui, a gente leva lá para fora. Então esse respeito mútuo a gente vai levando além dos dias. Tá? Vou fazer 34 anos e 20 anos de sociedade musical Nossa Senhora da Ajuda. Hoje eu toco saxofone, saxo tenor, mas eu entrei na banda tocando trompete. Fiquei 5 anos com trompete e mais 15 agora com tenor. E a minha história com a banda, ela foi meio que de interesse. Eu estava na escolinha de futebol e o Luiz era o presidente da banda. E ele era o presidente da banda juntamente com o Eduardo Maranhão, que é o vereador de Congonha atualmente. E eles faziam parceria com o futebol. Ele falou assim, olha, quem quiser entrar na banda, quem for entrar na banda vai ganhar chuteiro e uniforme. Como eu era de família muito humilde, entrei na banda, morrendo de vergonha. Eu sei que entrou tipo quase 30 alunos lá. Até hoje não ganha chuteira, né? É um projeto, alguma lei de incentivo, não tinha nada. A gente ficava dependendo da prefeitura. Então a gente viu a oportunidade de correr atrás. Vamos correr atrás de um projeto? Aí o primeiro projeto que a gente fez, que o Alan fez, que ele é da diretoria, foi o da Paulo Gustavo. Só que o da Paulo Gustavo a gente não conseguiu. Aí falou assim, vamos ver, porque a gente não conseguiu para a gente tentar outro projeto. Aí a gente tentou o da Aldir Blanc. Então a gente foi atrás do que a gente errou e a gente acabou sendo contemplado com esse recurso. Eu não tenho muito tempo de músico, mas sempre estou junto deles aqui para que aprendam um pouco mais. Não pode deixar de existir essa troca de informações dos mais experientes com os mais novos, eu me incluo nos mais novos na música também, e as crianças com acesso a esse conhecimento. O ponto de cultura, para mim, não é só a música, é o lado social que a gente falou sobre as crianças, sobre os jovens, sobre quem quiser participar do projeto, de ter o conhecimento através da música, através da Sociedade Musical Nossa Senhora da Ajuda. O ponto de cultura não torna-se além do que a gente pratica no dia a dia na música. O lado social, o lado do envolvimento da comunidade. E graças a Deus nós estamos mantendo isso aí até hoje. As portas estão abertas aí para todos os músicos, todas essas pessoas que quiserem ingressar com nós. A banda, para nós, aí, ela não é simplesmente uma apresentação musical, né? Não é simplesmente, ela é mais do que isso. Ela é uma tradição, é um patrimônio, ela é cultura, ela liga aí, né? Ela é um elo aí dessa cultura de gerações, né? Ela liga aí o passado com o presente e com o futuro.